E eu sempre coloco, né, que a gente não depende de ferramenta, nem de plataforma. A gente usa o que vem. Então, entre o Cloud Code e o Codex, o que a gente tem de mais fácil de uso que todo mundo usa? O Codex, porque ele já vem, né, no ChatGPT, todo mundo usou o ChatGPT, então fica tudo muito mais fácil de estar utilizando esse tipo de coisa, né? E também nós temos o Antigravity, do Gemini lá, do Cloud, beleza? Tudo bem? Boa noite, então, Emerson, Alexandre, Lia, tudo certo? Então, o que acontece? Se a gente pensar o que o Cloud tem de bom e o que o Codex tem de bom, então a gente podia pensar sobre isso, né? Gostaram do meu desenho aqui? Pois é. Agora é o seguinte, eu já estava usando bastante tempo o Cloud, o Codex e assim por diante, até no meu PC, e trabalhando remoto. Hoje eu tive que sair, fui para a cidade, configurei o remoto para poder trabalhar remoto e assim por diante. E quando eu chego aqui, eu descubro que o pessoal já está criando o Cloudex, tá? E aí eu já dei uma estudada e tudo, ver o que eu já tenho, o que eu não tenho e assim por diante. Mas a ideia aqui é o seguinte, o que é melhor do Cloud? É fazer um plano, é executar o plano. Mas o Codex, o que ele tem? Ele pode ser muito bom, né, em codificar, mas só codificar é muito limitado. Então a gente pode usar ele como um crítico, já que ele entende do assunto, mas não faz tudo. Eu pego, executo o plano, passo para ele, ele faz a crítica, eu pego, melhoro, leio a crítica, melhoro o plano, jogo para ele e eu podia fazer esse looping. Então, só pelo fato de eu fazer o plano e entregar para ele, já está beleza. Tudo bem, tem claro? Boa noite, Portal Cordeon. Beleza, isso aí. Como eu falei na imersão do fim de semana, né, a gente tinha um menino e o resto, todo mundo aí mais antigo. E eu disse assim, a grande vantagem que nós temos sobre ele é nossa experiência. Grande vantagem que ele tem sobre nós é que ele não tem os nossos vícios, né? Então, se nós juntarmos os dois, a gente consegue, né, bombar. Olha ali, ó, pessoal que está ali na live, conhece, olha, marca esse cara, Wagner Cardia, é o embaixador do Open Cloud de Canoas. Realmente esse cara... Ô, cara, olha só para te dizer, hoje a Tisa estava me pedindo aí que precisava indicação de algumas pessoas, eu disse, ó, pega o Wagner, o cara entende de soluções open source, o cara entende bastante de infraestrutura local. Quando alguém precisar de ajuda, alguém quiser contratar, tá aí o cara. Beleza? É isso aí. Muito bem. Então a ideia do cloud é justamente isso. A gente pegar ele no que ele tem de melhor, que é o plano e a execução. E eu uso, certo, o Codex para fazer a revisão crítica. Eu vou publicar isso, não publiquei ainda, eu estou preparando o material, então só deixa eu dar uma olhada. Peguei aí várias coisas, pedi para traduzir, como sempre, né? Buscar aqui tem uns diagramas que depois eu vou trazer, a parte do GitHub, que eu vou trazer para vocês tudo. Aqui eu peguei alguns vídeos para poder entender o que os outros estão falando, porque tem um movimento criando o Cloudex, certo? Então, estamos aí, vamos apoiar essa ideia que eu gostei, certo? Então, aqui o fluxo, então, só para vocês entenderem, o Cloud Code cria rapidamente um arquivo de plano, geralmente em Markdown. Esse plano pode ser bom, médio ou fraco, dependendo da clareza do prompt inicial, ou seja, depende de nós.
O Codex analisa esse plano como se fosse um engenheiro sênior, adversário, né, que é o cara crítico. Ele aponta problemas, risco, ambiguidade e falhas. O Cloud Code pega esse plano, revisa com base nesse feedback. Esse ciclo se repete algumas vezes. O padrão é 3, para não gastar muito tokens. Quando o plano está maduro, ele é travado. Só depois disso começa a execução. O autor desse processo, ele chama grilling, algo como colocar o plano na pressão ou interrogar o plano tecnicamente. A ideia é rodar em 3 ciclos de revisão, né? A gente pode configurar para ser o default quantos você quer, né? Não gaste muito tokens, mas aqui tem, né, o limite que seria 10 para não gastar muito. E por que isso funciona no plano de $20? Por exemplo, esse é legal, porque que nem eu tenho um plano de $200, mas muita gente não consegue bancar uns planos tão altos. Então, nos planos de $20 é porque ele não vai ficar reescrevendo. O erro, e quem teve na imersão fim de semana ou assistiu a live, viu o Mota falando que muitas vezes brigava lá no Louvable, etc., que não saía do lugar. Então, a importância é do plano. Se fizer um plano bom, nós vamos ganhar no resto tudo, certo? Então, a ideia é que tu possa ter talvez o cloud mais, pode ter até um valor maior, mas o Codex com 20 já é suficiente, certo? Boa noite, Mônica. Tá legal? Diferença entre gerar código e revisar o plano. O autor, nesse caso aqui, ele explica que o Codex podia escrever o código, mas nesse caso ele não precisa fazer isso. A função dele é fazer, né, uma revisão do raciocínio do Cloud Code, certo? Isso é útil porque muitas vezes as falhas aparecem antes mesmo de escrever o código. Requisitos vagos, design ruim, falha de segurança, ausência de rollback, problema da autenticação, concorrência e assim por diante. Certo? Então o Cloudex está justamente para isso. Eu não me lembro se foi o Wagner, se foi o Carlos, se foi o Luiz, se foi o Mota. Alguém no fim de semana usou essa técnica e eu disse, cara, isso é muito bom. Só que aqui virou um sistema. Tá legal? E olha só, o que ele propõe? Que a gente tenha Cloudex Plan, Cloudex Cancel, para cancelar uma execução. Cloudex Restart, Cloudex Rollback, vamos ver, serve para remover arquivos temporários ou desfazer resíduo deixado por um cancelamento ou execução anterior. Eu não gostei muito desse termo aí, para mim seria voltar atrás uma coisa. Deixa eu ver, Cloudex Plan, tá. Por exemplo, Cloudex Plan, adicionar inspiração para os links curtos. Não está muito bom o exemplo aqui para mim, mas tudo bem. Depois eu vou melhorar isso aqui. Tá isso aí. Tá, pessoal? Então, tá aí passando para vocês. Tem bastante coisa aqui, ó. Eu estou fazendo